a semente do novo. Nós temos uma nova cultura alterações na cultura, e a era da informação e a era do conhecimento nos colocam problemas novos, né, que estão sendo resolvidos ou não resolvidos, ou multiplicados com grande velocidade. E, finalmente, nós temos uma nova geografia, na qual se insere realmente o problema das regiões metropolitanas. As alterações culturais, lato sensu, obedecem a essa curva geométrica, né, na qual nós podemos colocar quase tudo o que nos acontece na vida de hoje. Nós vemos que, num tempo cada vez menor, existem transformações maiores. Ou, se quiserem ver de outra maneira, as transformações ocorrem em tempos cada vez menores. Ora, isto nos traz um grande desafio, porque nós temos dificuldade crescente de entender, de compreender os diversos fenômenos a fim de poder resolvê-los. Nós achamos, às vezes, que a internet nos traz dados em demasia, de qualquer forma, muitos dados. Mas os dados ainda não são informação. Quando colocamos eles em perspectiva, ou comparamos eles, nós obtemos a informação. Porém, a informação ainda não é conhecimento. Para ter conhecimento, é preciso saber o que a gente quer dessas informações. A gente tem que se comprometer e buscar construir um conhecimento a partir das informações. E, é claro, a poucas pessoas, infelizmente, é dado de chegar ao quarto passo, que é a sabedoria. O desafio é como alcançar a compreensão. E, para isto, duas coisas se colocam como muito importantes, e vou voltar a elas ao falar das regiões metropolitanas, é a pluridisciplinaridade e a transversalidade. Isto é, quase nada se resolve apenas através de uma única disciplina, seja transporte, seja habitação, seja em outras áreas que não as urbanas. E, finalmente, é necessário haver uma certa transversalidade e essa ligação horizontal entre disciplinas que alcança, inclusive, os métodos de gestão. Existem ainda diferenças e alterações na cultura, no campo da cultura. As desigualdades estão sendo cada vez mais apontadas e cada vez menos aceitas. Para resolver isso, entre outras coisas, a democracia está se radicalizando e temos bons exemplos de democracia participativa, sendo que esta participação está tendo diversos desenhos possíveis e muitos deles praticados em nosso país. Existe o problema de governanças, que são difíceis não apenas do ponto de vista político, mas também pela ausência de uma ligação entre diversos setores em que todos os governos se dividem. Essa feudalização que é quase tradicional e que dá enormes dificuldades para quem governa e muita ineficácia nos resultados do planejamento ou da gestão. Finalmente, existem os problemas trazidos por um certo nomadismo da sociedade. As pessoas se mexem e mudam de cidade e mudam de país com grande frequência, com grande facilidade, e isto mais na Europa do que nas Américas, e mais na América do Norte do que na América do Sul, mas traz problemas de aculturação que são positivos no longo prazo, porém muito perigosos e sofridos no curto prazo. E, finalmente, nós temos a questão ambiental, que até há pouco era algo levantado por cientistas, algo levantado pelo movimento hippie. Finalmente cresceu tanto que os governos tiveram que assumir isso em 92 e que hoje não é apenas uma questão, mas é até uma postura, às vezes retórica, né? Você não pode fazer nenhum discurso, se você é um político, você não pode fazer nenhum discurso que não use a palavra sustentabilidade no meio, em algum lugar, fora, dentro de contextos, mas isso revela o fato de que a questão ambiental existe e que os efeitos da má resolução das questões ambientais já se faz sentir. Não é uma coisa que pode vir a acontecer, já está acontecendo há algum tempo. E, finalmente, nós temos as mudanças na geografia. Nós temos uma geografia nova. Mais da metade da população hoje vive em cidades. Isto não era assim há muito pouco tempo. Nós, em 1975, havia apenas 38% da população vivendo em cidades. E
daqui a pouco, em 2025, serão mais de 61% a viver em aglomerados urbanos. De 100 cidades que tinham 1 milhão de habitantes, hoje passamos a 257. E de duas megacidades, né, metrópoles muito grandes, com 10 milhões de habitantes, que existiam em 1960, nós passamos hoje a ter 26. Portanto, existe um crescimento muito grande das cidades, as sociedades vivem em cidades, e é preciso dizer que em grande parte delas, o que mais cresce são as favelas. Portanto, existe inclusive uma ruptura, digamos, das estruturas urbanas grave, né? E isto, em alguns casos, como Mumbai ou Lagos, isso chega a ser um problema muito difícil de ser resolvido. Em outros casos, como no Brasil, isto já se vê que é possível resolver, são bairros a serem equipados, né? Mas, de qualquer forma, ainda são problemas dentro das cidades e dentro das metrópoles. Nas regiões metropolitanas, isso é mais grave às vezes, porque cada município que compõe a região metropolitana tem periferias, né? E as periferias têm recebido menos investimentos e têm sido mais pobres e às vezes mais abandonadas. E aí, quando você chega à divisa, você, na realidade, ao passar da divisa de um município para outro, você está entrando na outra área periférica do outro município, com iguais problemas. Então, existe quase que um corredor de abandono, quando não de pobreza, né, em todas as divisas entre municípios, especialmente quando os municípios estão conurbados. As metrópoles do século XXI, não são apenas cidades grandes que cresceram como mancha de óleo. Eles configuram hoje em dia regiões urbanizadas. As regiões urbanizadas são imensas, são grandes. Nós temos diversas regiões urbanizadas no Brasil, né? E elas não são conurbações, no sentido que elas funcionam como se fosse uma unidade, né? No caso de São Paulo, isto é muito claro, né? E vou me deter um pouco nisto, né? Mas, no caso do Brasil, nós temos que lembrar que somos um país americano que cresce de uma maneira diferente, para o qual os exemplos europeus nem sempre servem. Nós não tivemos Idade Média, né? E eles tiveram. As nossas cidades não nasceram como desenvolvimento de aldeias neolíticas, nem de burgos medievais. Eles nasceram com o poder da sua autonomia, mesmo em tempo de colônia. E onde a possibilidade de termos dado, precocemente até, ao município uma função específica dentro da nossa sociedade e de termos transformado pela Constituição em ente participante da federação. Isto não é verdade, eu quero crer, na maior parte dos demais países, especialmente naqueles europeus ou mesmo asiáticos que têm outra tradição na sua história, tem outra história. Né? No Brasil existem polos regionais e nós ainda não temos clareza sobre o que atrai e o que polariza. Porque antigamente significa 50, 80 anos atrás, né, as cidades atraíam pela pobreza de equipamento das demais. Então ia-se para a capital porque ela tinha hospital, ia-se para a capital porque era a única maneira de completar o ensino, o estudo e, portanto, a diplomação. Hoje em dia, é claro que avançamos muito, os equipamentos existem em muitas cidades do chamado interior, né? E, portanto, a polarização, o que atrai, ainda não está bem definido, mas, inegavelmente, existe uma descentralização, uma polarização grande no Brasil de hoje. As metrópoles, hoje de manhã nós vimos uma projeção melhor até do que essa, de onde existem as regiões metropolitanas e a sua importância, né? E elas foram criadas de maneira muito distinta. Essa aqui é uma visão de São Paulo vista nem de avião, mas por voo de pássaro, mas um pássaro que voa muito alto, porque a gente vê desde Carapicuíba e Osasco até São Vicente, São Sebastião e Santos, né? Mas na realidade
São Paulo, durante 350 anos, só era esta colina ao lado do Tamanduá, entre o Tamanduateí e o Nhangabaú. E o resto do Tietê até o Canal do Pinheiros, que hoje é chamado Centro Expandido, só começou realmente a ser construído e ocupado quando as estradas de ferro chegaram aqui, vindo de Campinas, demandando Santos, e perceberam que não conseguiam subir para a cidade, não conseguiam subir para a colina onde a cidade estava. Então tiveram que contornar aos pés da colina os vales do Tamanduateí para poder ir. E é claro que onde estavam as estações, criaram-se aglomerações e a cidade teve que sair da colina, e isso foi na segunda metade do século XIX. E finalmente, com a grande imigração da última década do século XIX, surge uma invasão italiana, e também espanhola e portuguesa, de novo, e uma demanda habitacional muito grande, e todos os que tinham chácaras nessa região em torno da cidade passaram a lotear sua chácara, porque havia uma demanda forte por habitação. E essa impressão caótica que nós temos da cidade, que muitos visitantes não entendem a cidade, ela nasce dessa maneira caótica, sem planejamento, com a qual a cidade preencheu o vazio entre o Tietê e o Tamanduateí. É claro que acresce o fato de que a cidade não é plana como Paris, né? Ela é ondulada, ela é chamada um mar de morros, né? E isso também traz dificuldades específicas. Essa São Paulo de hoje, no entanto, não é apenas a mancha de óleo que se expandiu. Hoje se fala muitas vezes de macrometrópole. Eu fiquei muito satisfeito, porque macrometrópole realmente é o nome que dávamos em 1994, quando fizemos o segundo plano metropolitano de São Paulo. Eu quero só até corrigir um pouco aqui aquilo que o secretário Edson e hoje de manhã o Luiz Queiroz falou, de que não havia planejamento metropolitano. Houve dois planos metropolitanos. O de 75, que foi de 75 a 79, foi a única vez que a região metropolitana funcionou como tal. Foi criada a Emplaza, que produziu o primeiro plano metropolitano. Foi criada as diversas instâncias que hoje estão sendo recriadas pelo governo estadual atual, que teve que revogá-las agora, porque elas nunca tinham sido revogadas, só deixaram de funcionar depois de 79. Né? E em 91 a 94, quando eu estava na Emplaza, nós fizemos um segundo plano. E nesse segundo plano, nós mostrávamos que São Paulo não era apenas a sua região metropolitana, mas sim uma macrometrópole que começava em Campinas, passava por São Paulo, acabava em Santos, começava em Sorocaba, passava por São Paulo e acabava em São José dos Campos. Esta é o ambiente macrometropolitano em que 1 milhão de pessoas mudam de município todos os dias, para trabalhar, para estudar, para visitar, assim por diante. Esta situação macrometropolitana, e essa palavra hoje foi usada diversas vezes, obriga a pensar realmente em como se faz a gestão, e antes da gestão, como se faz o planejamento de uma região deste tamanho. Em parte, a Emplaza trata de expandir os seus conceitos, mesmo hoje em dia, mas ela não é prestigiada suficientemente para ter influência alguma nos destinos da gestão estadual, mas certamente o problema da união, da vinculação de transporte e de habitação são muito importantes de serem analisados nesta escala. Entre parênteses, é claro que a vinda do trem de alta velocidade, do TAV, que começa em Campinas, cujo trajeto começa em Campinas, acaba no Rio, né, e cuja função mais anunciada é ligar São Paulo e Rio em 35 minutos, tem, na realidade, uma função regional dentro da macrometrópole da maior importância, porque o que se pretende é que a ligação Campinas-São Paulo, São José dos Campos seja feita em 15 minutos, em 25 minutos, com trens de 15 em 15 minutos. Isto terá uma importância absolutamente essencial na vida da macrometrópole. Nós não
não sabemos quando isso acontecerá, mas é isso que está em estudo. Há desafios ao desenvolvimento urbano das metrópoles e quero mencionar alguns deles. É claro que existe a consciência de que a pobreza não existe apenas nos fundões do país e nem em outros países apenas da sua região rural, mas existe muito dentro da própria cidade. E, portanto, minimizar as desigualdades continua para nós no Brasil, mas mesmo para países como a China e a Índia, continua a ser uma pedra de toque, uma essência de qualquer planejamento. Minimizar as desigualdades, que são desigualdades de renda e de oportunidades, e que às vezes são desigualdades de gênero, mas que são muito desigualdades regionais. Depois nós temos manias e temos fobias. O que se constituiu com a globalização, que eu defino sempre como um ambiente, o que se produziu na globalização é que, em boa parte, é que os consumidores modernos de qualquer parte do mundo se comunicam e estão muito entrosados e integrados. Falam a mesma língua, que é o inglês, consomem os mesmos produtos, são incentivados a fazê-lo e constituem quase que uma comunidade passiva, que eu chamaria um arquipélago quase de consumidores modernos. Mas se eu falo de arquipélagos, quer dizer, a ligação de ilhas, é porque em torno de cada ilha existem mares e oceanos de pessoas que não chegam a consumir porque não têm renda para isso. Mas muitas vezes os consumidores modernos conhecem mais os consumidores do restante do arquipélago do que os seus vizinhos ao lado. E nós temos fobias. Nós temos, às vezes, há quem tenha medo do diverso, há quem tenha medo de mudanças e há quem tenha medo de se misturar com os outros. Há diversos autores que exemplificam isto de uma forma dramática. Nós temos que saber que na população e na cultura metropolitana isto se acentua e tem que ser superado. Assim como tem que ser superado os desperdícios. Hoje foi mencionado um desperdício que temos aqui em São Paulo que é gravíssimo. Nós jogamos fora, por vazamento, 26% da água depois do seu tratamento. Portanto, não é só a água que é sempre boa, mas é uma água na qual investiu-se, inclusive, dinheiro. Bom, isso é uma vergonha, é impossível aceitar esse tipo de desperdício. Então, há que fazer algo. Essas dificuldades também têm que ser, por outro lado, vistas e comparadas com grandes inovações que estão sendo realizadas e que, conforme aquela curva, vão ser realizadas com grande velocidade. Em primeiro lugar, existe todo o problema das estruturas físicas, das infraestruturas, que devem voltar a ser analisadas. Nós temos que despoluir água, ar, a paisagem e até a ética, eu coloquei aí dentro. Existem novos sistemas de esgoto. Há muito pouco tempo, há poucos meses, a Fundação Melinda e Bill Gates informaram que colocaram 40 milhões de dólares à disposição de quem pudesse inventar uma nova privada, New Toilet. E já forneceu a 4 universidades americanas, centros tecnológicos americanos, 3 milhões a cada uma, para descobrir uma nova maneira de tratar o esgoto doméstico, prescindindo da rede de coleta de esgoto. Isto é da maior importância, porque além de ser a infraestrutura mais atrasada em qualquer país, e especialmente em países do terceiro mundo, do antigo terceiro mundo, além disto de ser muito caro, a verdade é que isto poderia, o esgoto doméstico tem que ser resolvido no lugar, na casa, no prédio onde isto é produzido. Isso significa um desafio que é, em primeiro lugar, científico e, em segundo lugar, tecnológico. Científico por razões de biologia, por diversos campos que entram nisto, e esta, digamos, é uma das coisas que podemos resolver desde que haja uma concentração de esforços.
Novos combustíveis, nós somos os inventores do álcool, a poluição atmosférica. Né? Isto traz problemas, né? Porque o petróleo terá que ser cada vez mais dedicado à petroquímica e não ao combustível. Né? Então existe um vasto campo de inovação e de inovação inclusive nas gestões desses aspectos que se abrem e que fazem do século XXI um século extremamente interessante para quem tem a paixão pela vida e pelas mudanças. Né? É claro que existem alterações também na radicalização da democracia, né? E, em nosso caso, na participação crescente das sociedades, e traz, finalmente, problemas graves para os problemas da governança. No problema da governança, nós temos que examinar como é que nós trabalhamos e como é que se faz a gestão do setor público, assim como do setor privado, mas estamos falando mais do público, e que até agora era sempre seguindo aquela árvore invertida da hierarquia. Né? Esse é um esquema claramente militar, não foi criado agora pelos militares, mas sim pelos antigos romanos. Né? Existe um general de 2 coronéis e 4 majores, assim por diante. É o que dá maior eficiência ao comando. É o que produz, inclusive, os erros mais classos na história. E a outra maneira de trabalhar, e hoje se tratou disto sem falar em redes, mas na realidade se falava disto, né? De que existe a possibilidade de criar o trabalho, de realizar o trabalho em redes de acordo com programas. E isto é verdade não apenas para empresas privadas que já o praticam, mas para o setor público também. Tem que combater, no entanto, uma tradição, ou digamos, não é tanto uma tradição, mas um mau costume, né, da divisão feudal dos diversos setores. Quer dizer, esses diversos setores têm que conversar, têm que ter formas e formatos, né, e protocolos de ação que permitam aos diversos setores planejarem em conjunto. Donde a importância do setor de planejamento, em geral, e de uma visão mais moderna daquilo que é a gestão pública, né? Na qual, além de existir agora um comparecimento de um ator importante, que é a sociedade organizada, também tem que levar em consideração a modernização das diversas áreas e dos diversos setores. O planejamento é, portanto, algo que começa a ter popularidade, né? Ou pelo menos nos setores administrativos, o que não era até há muito pouco tempo. Né? Para mim, planejamento significa prever, propor e prover. Né? Se você só prevê, antecipa, mas nada propõe, você falhou. Se você chega a propor e não diz de onde vêm os recursos, você também não está ajudando. Então, é necessário que o planejamento moderno examine e se responsabilize profissionalmente até por esses 3 passos em que ele se divide. Né? Nós não temos, no planejamento urbano brasileiro, nós temos 2 polos que não são bem cuidados, apesar de haver preocupação por eles. No polo menor, as cidades novas. Enquanto nós estamos aqui conversando, é possível que alguma cidade nova, no faroeste brasileiro, esteja sendo criada, espontaneamente e sem orientação, e repetindo certamente os mesmos erros das anteriores, isto é, ter uma estrada no meio e a cidade dos 2 lados. Amanhã, isto será um grave problema urbano. E no outro polo, nós temos as aglomerações metropolitanas, da qual se falou exaustivamente e de forma extremamente interessante durante este seminário. Esses desafios do planejamento urbano, né, significa que nós temos um desafio não somente formal, mas de conteúdo. E se eu me dediquei nesses minutos a mostrar a amplitude do desafio que temos pela frente, é para mostrar que isso significa que existe um amplo campo para a criatividade. E eu quero saudar a senadora por ter trazido um dos aspectos a serem criados neste seminário, porque encontrar uma nova gestão e uma nova forma de lidar
com estes assuntos na escala adequada, que é da macrometrópole, me parece um fato considerável, importante, que faz desta reunião e deste seminário um marco, que eu diria, histórico, no planejamento